Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Para você aí que não conhece o meu trabalho, eu deixo apenas um pedido. Assista o vídeo e, se gostar, considere se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo com mais pessoas e ativar as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo na plataforma. E se você não gostar também, não tem problemas. Compartilhe com os seus inimigos e, de quebra, você já se vinga deles. E agora, bora de história sobrenatural? Quando eu era pequena, por volta dos meus 7 ou 8 anos, na cidade onde eu morava, celebrava a tradicional festa anual, a qual eu deduzi aqui, aterrorizados, que seria aniversário da cidade ou algo parecido. Durante esses dias, chegavam jogos de feira e barracas cheias de curiosidades, como cadernos, miniaturas, cartas e objetos que, embora devessem ser novos, tinham um ar de antigo. Lembro-me que nessa época, 50 pesos, eu vou contar aqui, aterrorizados, como se fosse real, visto que o relato não é brasileiro, tá? Então, voltando aqui. Nesta época, 50 reais era uma fortuna para uma criança. E os meus pais me deram essa quantia para que eu comprasse o que eu quisesse. Sempre escolhi coisas pequenas, como caixinhas. Mas um dia, entre tudo isso, eu vi uma boneca. Não era assim uma boneca como as outras. Ela parecia nova e antiga ao mesmo tempo, se é que vocês me entendem. Tinha roupas parecidas com as das bonecas de porcelana, algo que me chamou a atenção. Só havia essa boneca. Então deixei tudo que eu tinha planejado para lá e escolhi comprá-la. Até hoje eu me arrependo amargamente de ter feito isso. Levei a boneca para casa, apesar de não gostar muito de bonecas, já que eu não me sentia confortável. Pensei que quisessem brincar com ela, né? E a guardei debaixo da minha cama, onde tinha uma caixa com todas as coisas que eu tinha comprado nesta festa. Uma noite eu ouvi um arranhão vindo de dentro da caixa. Fiquei tão assustada que me mijei de medo. Dias depois percebi umas coisas estranhas. A boneca parecia estar crescendo. Olha, para que me entendam, eu vou explicar. No início, essa boneca tinha uns 15 centímetros, mas em pouco tempo ela tinha crescido a uns 30 centímetros. Aham, eu a medi com uma régua e senti uma sensação estranha. Cada vez que eu a tocava, eu sentia essa sensação. Resolvi colocá-la em um saco preto e deixei lá debaixo da minha cama, sem saber o que fazer com ela. Eu era propensa a ter pesadelos e sempre sonhava com a boneca, como se ela estivesse me olhando enquanto eu dormia. É estranho, não é? Então, finalmente eu me decidi me livrar daquela boneca, com um grande pesar, porque os meus pais tinham se esforçado muito para me dar aquele dinheiro. Mas mesmo assim, joguei no lixo. Tirei-lhe a roupa, coloquei-a em um saco separado
e coloquei outro saco preto, garantindo que ninguém me visse. Pensei que isso ia acabar com tudo, mesmo tentando me convencer de que nada de mal aconteceria. Continuei sonhando com a dita boneca. Pouco a pouco eu disse a mim mesma que não havia nada que pudesse me prejudicar. Com o tempo eu esqueci um pouco do incidente, até que um dia, quando eu tinha cerca de 17 anos, visitei a minha tia. Enquanto eu estava na casa dela, vi algo que congelou meu sangue. Bem pertinho da janela dela havia um sapato de plástico e era o sapato da boneca. Fiquei chocada e um arrepio percorreu o meu corpo. Você pode pensar, era apenas um sapato comum, mas eu sabia que era o sapato da boneca. A cor e a textura combinavam exatamente. E o sapato estava velho, como se tivesse sido usado para andar. Esse momento me encheu de medo, mesmo eu já estando mais velha. Hoje em dia só tenho uma Barbie, mas comprei-a mais pela memória do que por qualquer outra coisa. Mesmo que se eu dissesse que a guardo na caixa dela num lugar onde nem quero vê-la, você não acreditaria. História de Vitória C. E foi postada no grupo Mitos e Lendas. E cá estamos nós com mais um relato de boneca. Seria uma boneca possuída, amaldiçoada ou algo do gênero? E vocês acreditam nesses relatos de bonecas do mal? Deixem aí suas opiniões nos comentários e se tiverem história parecida, envie para o e-mail do canal. E aí, você tem medo de bonecas? Bora para o próximo relato? Há algumas semanas estávamos viajando da casa dos meus avós para nós. Há duas estradas. Uma é uma estrada federal com bastante trânsito e luz. A outra é uma estrada velha que passa por várias aldeias, cidadezinhas, muito mais escura e com pouca afluência, pouco movimento. Desta vez, devido a um acidente na estrada principal, decidimos pegar a estrada antiga. Quando estávamos passando por uma área particularmente despovoada e escura, minha mãe e eu vimos algo estranho sobre o carro. Era um pássaro enorme, calculo que tinha cerca de 3 metros de largura ou mais. Outra coisa que particularmente me chamou a atenção é que mesmo vendo ele ali de cima do carro, parecia mesmo incrivelmente grande. E eu consegui perceber que, em vez de penas, ele parecia ter cabelos, como se o seu corpo estivesse coberto por algo denso. Não sei se estou conseguindo me explicar bem, mas se notava muito e pelo luar conseguíamos distinguir aquilo claramente, embora pareça um pássaro, porque voava. Ao virar para onde ele ia, parecia mais um caroço comprido com asas. O estranho é que não via nem cabeça, nem patas, algo realmente estranho que nos deixou confusos. História de Alexander H. Gente, como se diz, o sobrenatural não se explica.
E pelo que a gente viu aqui nesse relato, a pessoa que viu não consegue explicar o que viu. É realmente assustador. Pássaro, pelos, grande. É uma criatura que notavelmente não é desse mundo. Eu, hein? O que vocês acharam? Deixem aí suas opiniões nos comentários. Nossa, eu nunca imaginei um negócio desse. Próximo relato. Eu tinha o hábito de espreitar pela janela do meu quarto toda vez que acordava de madrugada. Um dia fiz isso porque ouvi uns miados estranhos. Onde eu moro, a rua tem uma subida e, como há várias casas, de repente vi alguém parado no telhado de uma dessas casas. Eu vi claramente, ele era altíssimo, com os braços e pernas muito compridos. Além disso, ele mexia a cabeça de um lado para o outro de uma forma horrível. A questão é que não foi só eu que vi, mas outros vizinhos também assistiram à cena. Uma amiga que tem uma loja viu ele no telhado da sua loja quando ia abrir. Uma vizinha que acorda bem cedinho para ir trabalhar viu o mesmo no meio da rua. Ele também foi visto sentado no porta-malas de um carro estacionado aqui perto. Quase sempre aparece quando há uma chuva ou quando tem neblina. Ninguém sabe exatamente o que é ou por que está sendo mostrado ou por que está aparecendo. Mas todos nós concordamos que quando o vemos, um arrepio percorre todo o nosso corpo. Alguns dizem que é um mau presságio, outros que é apenas uma sombra que desliza entre as neblinas da madrugada. O que sabemos é que sempre que aquilo aparece, o ambiente fica denso, como se algo estivesse nos observando, nos esperando, e nós nunca esquecemos. História de Edith G, também postado no grupo Mitos e Lendas. Já pensou dar de cara com um trem desse? Eu lembrei aqui do Slenderman, mas pelo que foi explicado aqui, ele é tipo uma sombra, né? E aí, o que vocês acham que seria essa visagem? Deixem aí suas opiniões nos comentários. Mas que o trem deve ser feio, isso deve. Bora para a próxima? Quando a minha menina tinha aproximadamente uns 6 meses de idade, um dia algumas tias vieram nos visitar. Minha prima me contou que uma vez, enquanto ela deixou seu bebê por um momento descuidado, ela o encontrou debaixo da cama. Era praticamente impossível que isso tivesse acontecido em apenas 10, 20 segundos, já que o bebê era muito pequeno e não tinha força assim para se mexer. Além disso, se tivesse caído, teria chorado, mas não caiu. Meu pai começou a rir da história, dizendo que tudo isso era invenção das pessoas. Naquela mesma noite, deitei com o meu bebê para dormir. Coloquei um véu no berço para evitar que os mosquitos picassem o bebê. Mas antes, cobri o bebê com um cobertor, porque estava muito frio.
Meu marido e eu estávamos dormindo profundamente quando, de repente, comecei a sentir muito frio, mas eu não conseguia me mexer. Foi aí que eu ouvi o choro do meu bebê e aí eu consegui reagir. Meu bebê normalmente não acordava durante a madrugada, que era por volta das 3 horas da manhã, quando o mesmo acordou. O bebê chorava como se algo ou alguém tivesse mexido com ele, acordado ele de repente. O mais estranho foi que o cobertor que eu tinha colocado no berço para aquecer o bebê apareceu na minha cama. Não havia maneira de eu a mover ou de alguém o fazer, porque nenhum de nós é sonâmbulo e nenhum de nós se levantou no meio da noite. Simplesmente o cobertor apareceu lá. Eu peguei o bebê no colo e ele se acalmou, mas muitas pessoas me disseram que o que pode ter acontecido naquela noite foi que uma bruxa apareceu por lá e tentou levar minha bebê. História de Nataliele. Gente do céu, e aí? Deixem aí suas opiniões. Vocês acreditam que existem entidades que roubam bebês? Bom, eu acredito. No México se fala muito, né, gente, de bruxas que roubam bebês, mas também há entidades da floresta que roubam criança. Vai saber, não é? Nesse mundo eu não duvido de nada. E vocês? Próximo relato. Minha história começa em um dia que eu estava com um amigo. E devo esclarecer aqui que eu tinha consumido coisas ilícitas, enquanto ele não. E eu, apesar de estar sob efeito, sempre estou ciente do que acontece ao meu redor, ou seja, não perco a consciência. Só me sinto mais relaxado quando eu consumo essa substância. Estávamos em um parque perto de uma colina, conhecido pelas lendas de bruxas e acontecimentos estranhos. Na verdade, uma vez eu tive que ver de noite, e até tem foto, uma árvore com bolas de fogo nela. Naquele dia, enquanto passeávamos pelo parque, notamos algo estranho. O parque é grande e meio escuro à noite, e era por volta das 23 horas. Vimos uma garota parada junto aos carros. E ela tinha mais ou menos uns 20 anos, vestia a camisola branca, tinha chinelos brancos. Ela estava imóvel, olhando para os carros, como se esperasse por alguém. Apesar dela parecer uma garota bonita, pele clara, cabelo muito preto, algo na sua presença pareceu estranho. Decidimos dar outra volta no parque e, quando a vimos de novo, notamos algo perturbador. Ela já não parecia jovem. Seu rosto estava pálido, seu cabelo parecia maltratado, suas roupas desarrumadas e os seus olhos completamente negros a fazia parecer ainda mais estranha. Seu rosto também mostrava rugas. Alguma coisa ali não estava bem. À distância, vimos como ela começou a levitar e a mexer os braços de uma forma estranha. Suas roupas também mudaram muito e, num piscar de olhos, ela desapareceu no escuro. Decidimos nos aproximar para investigar e foi aí que, do nada, vimos um raio de fogo se movendo entre a grama e entrando mais assim no morro. Foi um momento desconcertante. A impressão foi tal
que até diminuiu o efeito do que eu estava usando. Nós não ficamos assustados, mas ficamos muito confusos e chocados. Cada um foi para sua casa o mais rápido possível, sem falar muito mais sobre o assunto. Mas o que vimos ali nos deixou uma sensação estranha, a qual não conseguimos explicar. Aterrorizados, vimos aqui que um deles, né, no caso relatante, tinha usado umas coisinhas ilícitas, mas o outro não, e os dois viram. O que vocês acham que era? Eu, a Angel, na minha humilde opinião, acho se tratar de alguém que desencarnou ali, né? Ou pior, um demônio usando formas de enganar e tentar assustar. Sei lá. E vocês, o que acham que era? Deixem aí suas opiniões nos comentários. Hoje essas histórias estavam cabreira, hein? E olha que a gente está na quaresma, quando tudo pode acontecer. Quando, segundo muitos especialistas dizem, né? Se abrem os portões do umbral. E aí, gostaram das histórias? Se gostou, deixa um like aí pra Angel, tá? E compartilha com mais pessoas. E se você não for inscrito, se inscreve aí, vai! E você quer continuar comigo, quer? Se você quiser continuar ouvindo meus contos, histórias e relatos, basta que você clique aí no sininho das notificações, na opção todas. E aí sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, você, ó, de pronto vai ser notificado. Ah, e o mais importante, você tem um conto, uma história, uma experiência com o sobrenatural? Quer compartilhar conosco? Então envie para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. Ficarei honrada em narrar por aqui. E voltem, né? O mais importante, voltem. Voltem sempre que eu estarei aqui esperando vocês de braços abertos e com uma história, ó, de arrepiar. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima!